significado primário de preservar ou de manter vivo, manter aceso. Porém, avivar não significa somente preservar ou manter vivo, mas também purificar, corrigir, exortar e livrar do mal. Essa é uma consequência natural em toda vez que Deus te aviva. Olha que coisa linda. A consequência do avivar, Deus, eu quero avivamento. Está pronta para o avivamento? Por isso que eu estava orando aqui, Senhor, a casa é tua, a minha vida é tua. A chave está em tuas mãos, pode abrir, pode entrar, o Senhor tem livre acesso. Então o avivamento não é apenas a gente chegar aqui, pular, uau, sair dando glória a Deus, dando cambalhota, voar, glória a Deus, profetizar e tal. Não, o avivamento tem a ver com transformação. O avivamento, o verdadeiro avivamento pessoal é aquele que há mudança de dentro para fora. Quantos posso ouvir um amém? Quantos podem dar glória a Deus? Então essa é a consequência de quando Deus te aviva. Essa é a consequência de quando você diz: eu estou avivado, eu me sinto cheio do Espírito Santo, eu sou um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque eu sei que dentro de mim o Espírito de Deus habita e Ele é como um sinalizador para que eu não peque. Ele está o tempo todo conosco, querido. Então nessa noite nós vamos observar 7 razões porque nós devemos buscar o avivamento. 7 razões porque nós devemos manter essa chama acesa dentro de nós. Primeiro, um verdadeiro avivamento irá te motivar na sua vida de oração. Deixa eu lhe dizer uma coisa: sem oração não há oxigênio, não há respirar. O seu respirar humano é o que te mantém vivo, amém? Quando uma pessoa deixa de respirar, ela morre, não é assim? Na vida de um cristão, se ele não ora, ele também morre espiritualmente. O que é orar, pastora? Orar é falar com Deus. Mas eu não sei orar, pastora. Como é que eu posso orar? É tão simples. É tão simples. A oração do Pai Nosso, ela é o nosso modelo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Mas não é que eu vou orar o Pai Nosso como um mantra. A oração do Pai Nosso, o Senhor nos deixou como um modelo de oração. Amém? Quantos estão entendendo? E quando você for orar, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, que o teu Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Então Ele está falando, Ele está dizendo que quando você for orar, quando você for falar com Deus, você vai fechar a porta, vai ficar ali falando com o Senhor, sua oração, sua conversa. Assim como eu estou falando com você, você também vai falar com o papai. E o papai te entende. Você sabia que às vezes, quando você nem tem palavras, quando você só tem lágrimas, o Espírito Santo de Deus, ele leva as tuas orações com gemidos inexprimíveis para o Pai? Às vezes você nem está orando, falando, mas o teu espírito está borbulhando. Às vezes você está lá dizendo: Pai, eu não estou aguentando, mas só no Espírito. E o Espírito Santo levando sua oração a Deus. Então a oração é o oxigênio do cristão. Sem a oração, você não tem como ser avivado. Sem oração, não tem como você ter uma comunhão com o Pai. Salmos 80, no versículo 18, diz assim: e assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Olha a necessidade do salmista. E assim não nos apartaremos, e assim não nos desviaremos de ti. Vivifica-nos, ó Deus, e invocaremos o teu nome. Me aviva. Ele está querendo dizer isso. Me vivifica, me aviva, me acorda, me desperta. Eu não quero ser uma igreja calada. Eu não quero ser uma igreja que anda de pecado em pecado,
de miséria em miséria, de pobreza em pobreza, de falhas em falha, mas eu quero ser uma igreja que anda de vitória em vitória, de glória em glória, de fé em fé. Oh, querida, essa igreja que o Senhor está preparando para o arrebatamento. Nós como igreja somos o espelho para o mundo. O mundo está ansiando em ver a glória de Deus. E a glória de Deus não será vista por paredes. A glória de Deus, ela será vista por você. A manifestação da glória de Deus vem sobre sua vida. Amém? Amém. Então, querido, deixar de orar vai acabar nos custando muito caro com o nosso relacionamento com Deus. Deixar de orar, tudo na vida. A gente não acontece nada na nossa vida da noite para o dia. É um processo. Tanto para você vencer, quanto para você também perder. Quanto para você conquistar, chegar lá no alto, quanto também para retroceder. É um processo. Dá para entender? Então nossa vida com Deus é um caminhar, dia após dia. Um passo após o outro. Então nós vamos dando um passo para Deus no nosso relacionamento com o Pai. E aí a gente vai aprendendo, a gente vai ouvindo a voz dele, a gente vai discernindo, a gente vai entendendo, Deus falou comigo. Vai ter momentos que a voz dele vai ser tão suave. Essa semana me aconteceu... Eu queria um pouco de água. Essa semana me aconteceu algo muito interessante. Eu compartilhei com os discípulos. Lá em casa estava uma bagunça. Os livros do meu esposo, muito livro dentro do meu quarto. E o tempo foi passando e ele, toda vez que chegava, era mais um livro, ia botando no quarto. E no outro dia mais outro livro. Daqui a pouco o meu quarto se tornou uma biblioteca. Ô irmão, por que não é tu? Aí eu disse, pai, eu quero um quarto. Amém. Eu quero um quarto. E eu não tô conseguindo dormir na biblioteca. Amém? Quando vocês vão entender? Vamos entender? Amém. E aí a gente foi para outro quarto. Então aquele quarto enorme, com o meu guarda-roupa, tudo bonitinho, banheiro e tal, ajeitadinho, eu deixei para os livros dele. E aí fui para o outro quarto das crianças. Aí ele foi comigo dormir lá com Radara. Radassa, Caris, um negócio, né? Caris em Petrolina. Mas aí a gente lá, todo mundo junto. E o quarto, que era o quarto, a suíte presidencial, estava lá com os livros do pastor. Pensa aí. E eu tava já, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não tô aguentando mais. Eu comecei a marchar. Quando eu comecei a marchar, o negócio tá pegando. E eu comecei a marchar. Jesus, eu não aguento mais não. Ô Jesus, meu Deus, falava com ele e não adiantava. Aí eu determinei, eu disse, não, eu vou mudar esse negócio aqui, eu vou tirar esse negócio aqui. Eu disse, Radassa, vem comigo, você vai para esse quarto, vamos fazer um negócio aqui, você vai para o quarto. E Radassa, ela é destemida e obstinada. Quando ela quer uma coisa, ela vai e faz e a coisa acontece. E aí ela foi, tá bom, minha mãe. E aí ela foi, a gente foi tirando, pegou um outro quarto e começou a arrumar. E deixamos um outro quarto bonitinho para o gabinete do pastor. Que a pouco, menino, aquela bagunça que estava na casa, tinha uma bagunça. Eu estava vindo ministrar e lembrava da bagunça que estava lá, não estava aguentando. Eu disse, meu Deus, chegava aqui, você não tem noção como que é a luta, viu? E o Senhor falou, e a bagunça lá, hein? E eu disse, ô pai. Aí eu tenho que dar um jeito. O papai falando comigo o tempo todo, vou falar. A palavra de Deus é organizada, gente. As nossas coisas precisam estar organizadas também. Tudo está alinhado, o mundo espiritual está conectado ao físico. A gente quer o que Deus tem lá para nós, mas muitas vezes a nossa casa está uma bagunça. E aí o Senhor me pegou de jeito. Quando foi essa semana, tudo arrumado, tudo se arrumando, tudo ficando bonito, tudo ficando lindo. Aí ele me chamou e disse, assim como a casa estava desarrumada e você como dona da casa não estava suportando, foi aí que Deus me trouxe essa palavra. E você não está suportando a sua casa. Assim sou eu quando tenho uma casa desarrumada. Eu não consigo ficar dentro dela. E ali eu comecei a orar, comecei a entender o recado de Deus.
E a casa começou a ficar leve. Aí eu chamei o pastor e disse: vem cá, Bruno, vem ver. Tá sentindo uma leveza? Olha como tá leve. Olha seus livros tudo bonitinho nesse lugar que a gente ajeitou para você, não tá legal? Ele tá. Eu disse: tudo ficando no lugar. Assim é a nossa casa interior. Deixa eu dizer para você, se tem algum cômodo dentro de você, na sua casa interior, precisando arrumar, dê a Ele, dê ao Espírito Santo, porque Ele quer colocar tudo no lugar. Eu, como dona da casa, eu tive autoridade, eu fui arrumar. Quem é o dono da sua vida? Quem é o dono da sua vida? Jesus, Ele tem autoridade para entrar dentro de você e colocar tudo no lugar. E aí, quando você coloca tudo no lugar, quando você entende que as coisas estão tudo no lugar, flui. Você sabe pegar o livro. Eu fui, estava ministrando, eu disse assim, eu estava estudando, eu disse: eu quero um coração em chamas pelo Espírito. Eu quero aquele livro, Senhor, que eu estava lendo. Onde está ele? Lá no gabinete. Eu fui e eu olhei assim, rapidamente eu consegui identificar onde estava o livro. Por quê? Porque estava tudo no lugar. Coloca a sua vida no lugar, meu irmão, porque o Espírito Santo de Deus quer te usar. Coloca a tua vida no lugar, coloca a tua vida no altar de Deus e deixa Deus te usar. Aí eu entendi o recado de Deus. Foi cansativo, foi renúncia. O pastor um dia não pôde vir para o culto, outro dia eu que não pude vir. Então a gente teve que renunciar. E assim é na nossa vida também espiritual. O Senhor vai te pedir coisas. Ele vai dizer: você não pode fazer mais isso. Vai doer, mas no final você vai dizer: que maravilha, que perfeito. Eu estou sentindo a paz que excede todo o entendimento, a paz que guarda o meu coração, a paz que eu tanto busquei, a paz que eu tanto desejei está dentro de mim. Mas por quê? Porque você almejou, porque você teve foco, porque você buscou, porque você não parou, porque você permaneceu, porque você avançou, porque você determinou, porque você conquistou. Querido, tudo é uma decisão de escolha. Você decide escolher alguma coisa na sua vida. Tudo é uma questão de escolha. Então, se você decidir arrumar a sua casa, seja ela externa ou interna, você vai ver o resultado dela. Vamos seguindo. Enquanto calei, Salmos 32, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Sabe o que significa isso aqui? O salmista, ele estava escrevendo sobre um ponto no tempo quando ele se desligou do relacionamento que ele tinha com Deus. Ele estava em pecado, ele adulterou e ele não queria abandonar o pecado. Ele não queria renunciar ao pecado. Então, ele estava ali: enquanto eu me calei, os meus ossos secaram. Então a razão para isso foi que Davi precisava se arrepender, Davi precisava confessar o pecado dele de adultério, para que houvesse nele uma liberdade. O que te impede hoje de falar com Deus? Será vergonha? Será porque você sabe o que você cometeu ontem? Será que é porque está tão duro o seu coração que você não consegue, você fica resistindo à voz de Deus? O que te impede hoje de falar com Deus? Davi era o pecado de adultério. E você? Mas o salmista, ele se arrependeu. Ele voltou e abriu as linhas de comunicação com Deus. Veja só o que acontece no Salmos 32, no versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei.
Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Para que ter medo de Deus, se Deus perdoa? Confessei o meu pecado a Ele, e Ele me perdoou. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não vão te afligir, não vão te atingir. Quantos estão entendendo? Há um fruto quando você arrepende-se. O arrependimento, a Bíblia diz que ela vem com fruto. Não adianta eu dizer: eu me arrependi, e aí eu volto, já premedito o pecado, porque o pecado, pastor, e o crente peca, porque eu peco todo dia. Sim, a gente peca, gente. Enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente vai pecar. Mas o pecado na vida do crente é um acidente. Ele não é um pecado premeditado. Eu não premedito o pecado. Peraí, eu vou fazer isso, isso e isso, e aí eu vou desenhar o meu pecado. Não, na vida do cristão deve haver um coração tão contrito, tão quebrantado, que o Senhor Jesus, Ele não vai desprezar. Então o pecado na vida do crente é um acidente. Por que eu estou falando sobre isso? Porque não tem como falar sobre avivamento e não falar de mudança de atitude. Deixa eu lhe dizer uma coisa: as igrejas que elas vivenciaram o avivamento, o último avivamento que a gente ouve falar na Rua Azusa, era um avivamento onde as pessoas estavam andando assim e elas eram cheias do poder de Deus. Ali por 1929, onde houve uma decadência econômica nos Estados Unidos, onde começou a haver perseguição aos cristãos, e quanto mais eles estavam vivenciando aquele declínio, pessoas se suicidando, tirando a sua própria vida por conta de não conseguir, administrar a perca de muito dinheiro, milionários, bilionários, Então, o que nós estamos vivenciando hoje, a crise econômica. Então, os Estados Unidos estavam vivendo essa crise. Mas o povo começou a buscar a Deus, os cristãos começaram a buscar a Deus, se encher do Espírito Santo, não negar a palavra, não negar a Bíblia, não negar o relacionamento, não negar a oração, não negar a vida com Deus, colocar isso tudo como prioridade. E o pecado premeditado é quando a pessoa sabe que ela não pode fazer, mas ela ainda deseja, e ela quer, e ela vai. Quando Deus chegou para Adão e disse: daquela árvore você não pode tocar. Vocês têm aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal, e vocês têm a árvore da vida, mas dessa árvore você não pode tocar. Foi dessa árvore que não podia tocar que eles comeram do fruto proibido. Querido, um verdadeiro avivamento vai nos dar fome pela palavra de Deus. Você leu a Bíblia hoje? Você meditou na palavra de Deus hoje? Não dependa apenas do culto. Isso aqui é o resultado da sua vida lá em casa, na sua casa. Aqui a vida na igreja é o resultado da sua busca em casa, seu culto de oração, seu momento com Deus em família, seu devocional, a sua busca, sua leitura na palavra. Ouvi uma mensagem? Amém, eu vou ouvir uma mensagem, mas primeiro eu vou ouvir o que o próprio Deus tem a me dizer. Amém? Então o verdadeiro avivamento vai nos dar fome da palavra de Deus. Logo quando eu me converti, logo no início da minha conversão, eu tive fome da palavra de Deus. Eu disse: eu vou memorizar os versículos, eu vou comer esse versículo, eu vou comer. E o meu entendimento é que eu estava comendo mesmo. Comi a palavra, eu vou comer a palavra. Eu tinha necessidade, gente, até porque eu tinha um hall de amigos que, se eu não fosse tão cheia da palavra de Deus, tão amante dessa palavra, tão desejosa de ter uma vida nova,
eu poderia ser sugada novamente para o mundo. Porque o mundo é atraente. Quantos jovens tem aqui? O mundo é atraente. Mas sabe o que acontece? Lá no mundo não tem nada que se compare ao que Deus pode nos dar. Filhinhos, não ameis o mundo, nem o que o mundo dá. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando eu me converti, logo eu entendi isso. Se eu amar o mundo, o amor do Pai não vai estar em mim. Então eu vou amar a Deus. Mas o mundo atrai. Por isso que a gente precisa fugir do mundo, fugir da aparência do mal, fugir daquilo que é pecado, fugir para que não se torne um pecado premeditado, mas pode acontecer como um acidente. Amém? E se acontecer, pastor, eu pecar, eu estou destinado ao fogo eterno, você tem um advogado. Amém? Ele é fiel. Ele é fiel, querido. Ele te defende do acusador. Ele te traz de volta. Com amor eterno te atraí. Com benignidade eu te amei. É esse o amor do nosso Deus. Salmo 143, no versículo 10, diz assim, ó. Quase anseio pelo poder de Deus aqui. Amém? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. Salmo 119, versículo 20. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Quantos podem dizer, eu estou consumido por ele? Um cristão convertido é aquele que sente que está consumido por Jesus e não consumido pelo mundo. Ei, Jesus ama vocês demais. Jesus quer pegar vocês assim, consumir, sabe? Ao ponto de você chegar e dizer bem assim, meu Deus, que coisa linda essa que está acontecendo na minha vida. Eu não vou trocar isso por nada nesse mundo. Sabe a coisa mais linda no mundo? É você se sentir. E Deus olhou para você. Mesmo você se sentindo nada, Deus olhou para você, colocou em você o poder dele dentro de você, e você saber que Deus quer usar a sua história. Pode ser a pior história do mundo, mas Deus quer usar a sua história. Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra de Deus é a única fonte de alimento da nossa alma. Do que você está se alimentando? Do que você está comendo? A palavra de Deus é a única fonte de alimento de vida do cristão. É o único meio pelo qual uma pessoa pode viver uma vida santa. Amém? A tua palavra escondi, o salmista disse, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Queridos, um verdadeiro avivamento vai restaurar o fluxo de água viva dentro de você. Lembra a história daquela mulher? Quando ela chegou na fonte, a fonte é Jesus. Jesus estava lá, meio-dia, muito quente, muito sol. Jesus despede os discípulos. Eu vou ficar aqui um pouquinho, vão para lá, deixa aqui, porque Jesus já sabia que aquela mulher ia chegar, né? Aí aquela mulher chega. Quando aquela mulher chega na fonte para tirar água, quem está lá? Jesus. E quem pede para ela tirar água? Ah, lindo. Senhor, como o Senhor, sendo homem, sendo judeu, pede a mim que sou mulher. Olha só, homem judeu, mulher samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos. Senhor, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim que sou mulher samaritana para tirar água. E ali começa um relacionamento de Deus com aquela mulher.
Ali começa um relacionamento lindo, onde Jesus vai conversando com aquela mulher e permitindo que ela coloque para fora os seus anseios e permitindo que aquela mulher coloque para fora as suas feridas da alma. Mas o Senhor vai pedir a mim água? Se você soubesse. Aí ele começa a falar e penetrar no profundo da alma daquela mulher. Ah, se você soubesse. E de repente Jesus está hoje falando com você, e você muitas vezes não está dando ouvido porque foi por meio de uma criança. De repente Jesus está falando com você e você não está dando ouvido porque foi por meio do seu pai. De repente Jesus está falando com você, mas você não está dando ouvido porque foi por uma pessoa tão insignificante para você. Mas Jesus está dizendo: ah, se você soubesse. Quem te pede? Querido, deixa Jesus transformar a sua vida. Não há avivamento sem um coração contrito. Não há avivamento sem mudança de atitude. Jesus vai restaurar a sua vida. Jesus vai fazer com que esse rio de água viva flua no seu interior. Vai fluir rios de águas vivas para a vida eterna. E você não vai mais sentir sede. É isso que acontece quando a gente vai para Jesus. E aí seus amigos dizem: por que você não vem mais para aqui? Aí você diz: é porque eu não tenho mais sede disso. Aí a sua família não entende. Você precisa ser confundido como tolo, como doido, como maluco. Se você ainda não foi chamado de doido, de tolo, de maluco, você não se converteu. Ei, quantos estão entendendo? Porque quando eu me converti, minha família toda disse: você tá maluca, você tá doida. O meu tio pagava minha faculdade e disse: você tá doida, você vai sair de Salvador para voltar para Euclides da Cunha, ainda por cima casar com um pastor, minha filha. Você tá maluca. Então, e quando eu morava em Salvador, que eu andava para cima e para baixo com a Bíblia embaixo do braço, que o povo dizia: essa mulher ficou louca, Ingrid está doida, eu só ouvia isso. Então, se você ainda não foi confundido com doido, com tolo, com maluco, querido, alguma coisa errada existe em você. Você precisa ser, as pessoas precisam olhar para você e ver uma diferença. As pessoas precisam notar em você o brilho de Jesus. As pessoas precisam começar a bater na sua porta e dizer: eu preciso de você. Eu preciso que você ore por mim. Eu preciso que você me dê uma palavra. Eu estou percebendo que tem alguma coisa diferente em você. Eu não quero mais a minha vida. Ei, vem para cá, me ajuda. As pessoas precisam olhar você e sentir que em você existe a palavra viva, que é a palavra que traz mudança. Eles precisam ver o avivamento em você. Oh, querido, se for para ser a mesma coisa, é melhor ficar lá. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que vai ser mais cobrado a quem ele é dado.